Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de uma notícia que aparentemente é muito importante. A Fundação Cacique Cobra Coral anunciou a suspensão da assistência climática aos Estados Unidos. Meu amigo, isso é muito engraçado, cara, mas o engraçado dessa história assim, seria triste, seria uma coisa assim, né, decepcionante em termos de Brasil isso, né? Mas o triste é que tá no Globo, tá no Fórum, tá na CNN, tá no Poder 360, tá no Diário do Nordeste, tá na Terra. Todos os grandes veículos de comunicação do Brasil repercutiram essa notícia importantíssima, que a Fundação Cacique Cobra Coral vai cortar a assistência climática após os Estados Unidos, as tarifas do Trump dos Estados Unidos contra o Brasil, como se isso fosse uma coisa séria. A Fundação Cacique Cobra Coral é uma fundação que engana o pessoal e consegue arrecadar um monte de grana de governo, né? Os governos pagam, cara, é inacreditável. Aqui, ó. O Eduardo Paes pagou para a Fundação Cacique Cobra Coral para evitar problemas de mau tempo na virada do ano, e teve problema de mau tempo na virada do ano. Tava com tudo com nuvem na virada do ano, teve fumaça pra caramba na virada do ano. Este ano agora, esse pessoal é enganador. E estão colocando como se fosse uma coisa muito importante no final das contas. Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra muito como tem otário nesse mundo, né? Porque só pode ser isso, para todos os jornais falarem desse pessoal. Essa notícia foi sugerida por TNT, Minerador com Arduino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, eu sou um cara cético, eu não acredito em absolutamente nada que eu não possa comprovar de forma lógica. E esse caso da Fundação Cacique Cobra Coral é uma dessas coisas. Não acredito. É óbvio que isso é mentira, que isso não tem base nenhuma, em lugar nenhum, e não funciona. Na verdade, existe uma base por trás disso, que é a base psicológica do viés de confirmação. Isso é muito comum entre as pessoas que acreditam em astrologia, em discos voadores, em fenômenos paranormais, e no cacique cobra coral, esse tipo de coisa. O que é o bias de confirmação, né? O desvio de confirmação? Quando a coisa, por um acaso, dá certo, ou seja, vamos supor, você acordou e leu um horóscopo falando um negócio, o seu dia vai ser sei lá o quê, você vai encontrar uma pessoa importante no seu dia, e aquilo acontece, você lembra depois e fala, tá vendo aqui, meu horóscopo falou que ia acontecer isso. Mas o curioso é que quando o horóscopo falou alguma coisa e nada daquilo acontece com você, você esquece. Você não tem o mesmo desvio de confirmação de que se a coisa acontecesse. Então, ou seja, no final das contas é inútil, o horóscopo é totalmente inútil, não tem nenhuma base. Cacique Cobra Coral não serve para nada, mas o mais engraçado dessa história é justamente ver a imprensa tradicional brasileira que está desesperada com a tarifa do Trump. O pessoal está desesperado, o pessoal não sabe o que fazer, o pessoal está batendo cabeça, já viu aquele negócio do urso, do pica-pau, que o urso fica batendo a cabeça para um lado e para o outro, assim, não sei saber para onde ir? Pois é, exatamente assim que está o governo federal e a imprensa brasileira, a ponto de darem foco nisso daqui, cara, olha só. Aqui, após taxação de Trump, Cacique Cobra Coral anuncia suspensão de assistência climática aos Estados Unidos. Olha só, isso aqui até seria engraçado se não fosse trágico. Então você está me dizendo que o Cacique Cobra Coral estava ajudando climaticamente os Estados Unidos, né? Vocês sabem que há poucos dias atrás teve um grande número de crianças que morreram em um acampamento lá no Texas, né? A gente falou sobre isso no lugar de Kerry aqui, ó. Foram 100 bilhões de galões de água que caíram na chuva ali, o equivalente mais do que o Niagara Falls caiu um dia, caíram lá no condado de Kerr, né, ali no Texas, e acabou alagando a região e acabou matando um monte de crianças, uma coisa muito triste isso daqui. Isso foi antes das tarifas do Trump, então quer dizer que naquele momento o Cacique Cobra Coral estava protegendo os Estados Unidos, é isso? Aqui, ó, isso aqui ó, é no Ruidoso, no México, Novo México, o Ribeirão Ruidoso, também um outro caso de alagamento instantâneo que aconteceu alguns dias atrás e que também teve vítimas, teve problemas, né? O rio subiu de 18 polegadas para 20 pés, né? Que é bem mais alto, né? Olha só. Isso aqui explica também como é que é esses flash flood, né? Essas trombas d'água, né? É muita água junto você pode pensar assim, mas água a pessoa nada, né? Não dá para nadar, cara. Olha a quantidade de madeira e lixo e pedras e coisas que são arrastadas junto. Você não consegue, você é levado junto com a coisa e acaba se afogando, acaba sem espaço para respirar. É realmente muito trágico esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, quer dizer que nesse momento, com essas tragédias, ele estava ajudando e agora não vai ajudar mais, né? Enfim,
uma coisa sem sentido nenhum. O mais engraçado dessa história é o seguinte aqui. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil, a Fundação Cacique Cobra Coral anunciou nas redes sociais que está suspendendo com base no princípio da reciprocidade. Puta que pariu, cara. A assistência climática aos americanos. A decisão da entidade foi informada na noite dessa quarta-feira, não sei o que lá. Diante da decisão absurda contra o nosso Brasil, o presidente da fundação, o médium fulano de tal, comunica à Casa Branca que, a partir do princípio da reciprocidade, suspende a partir de hoje em 50% a assistência climática. Ah, então quer dizer que foi 50% de aumento, é a mesma coisa que 50% de diminuição, né? Esse pessoal tem que aprender matemática, né? Mas, bom, eles saberiam alguma coisa disso se fosse... se eles tivessem algum conhecimento de matemática, de lógica, de física, não estariam fazendo uma fundação dessa, né? Mas enfim. E empresas da Califórnia, Chicago, Nova York, não sei o que lá, não sei o que lá. Receba, senhor presidente, nossa manifestação de paz espiritual. Eu vou te falar uma coisa, bicho. O mais engraçado é que lá em 2017 a entidade já havia rompido com os Estados Unidos depois que o Trump saiu do Acordo de Paris, né? Vocês lembram? O Acordo de Paris é aquele blá 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 todo de mercado de carbono, de compra de carbono, que é uma idiotice, eu já falei para vocês várias vezes, mercado de carbono não funciona, isso é mercado de externalidade. Mercado de externalidade, por definição, sempre dá errado, sempre vira enganação, sempre vira problema, porque externalidade não é escassa, então você pode ter quantas você quiser de externalidade, então não tem como fazer mercado desse tipo de coisa. O livre mercado é uma ferramenta para você alocar coisas escassas, recursos escassos. Se alguma coisa não é escasso, você não tem como fazer um mercado com isso, não funciona. Pode parecer uma boa ideia, mas não é uma boa ideia, não vai funcionar. Então aqui, ó, em 2017 o Trump saiu do Acordo de Paris. Aí a Fundação Cacique Cobra Coral também parou de ajudar o Trump. Ou seja, eles já tinham parado antes, pararam de novo agora e vão parar de novo depois, e não vai fazer diferença nenhuma, porque a verdade é que o que eles fazem chama-se enganação. Não tem outro nome que seja para isso, tá? Aqui, como eu falei para vocês várias vezes aqui no Rio, a prefeitura tem esse padrão de contratar a Fundação Cacique Cobra Coral para evitar que chova e não sei o que lá. E o pior é que quando chove, o pessoal esquece disso. Quando não chove, aí eles falam, não, porque a gente contratou a Fundação Cacique Cobra Coral e não sei o que lá, e aí preservou o nosso show, o nosso evento e coisa e tal, né? No final das contas, meu amigo, isso é só desvio de confirmação, é só interesse de confirmação, que não é a verdade, não quer dizer nada. Esse pessoal é enganador, não tem lógica nisso daqui, né? Então eles falam, o pessoal está me levando sério, não, porque tá vendo? Isso aqui mostra o quanto esse pessoal está desesperado, cara, porque estão falando, não, porque olha só, agora a retaliação brasileira, o Cacique Cobra Coral vai fazer um desastre ambiental nos Estados Unidos. E ainda falam, quando dá errado, quando deu, por exemplo, na virada do ano aqui, desse ano que teve muita fumaça e o show foi uma bosta, ninguém gostou do show e coisa e tal, eles falam que, não, mas seria muito pior se não tivessem contratado a gente. Quando chove, e já teve vários eventos que eu fui, que estava chovendo aqui no Rio de Janeiro, aí o pessoal vira assim, não, mas seria pior, seria uma chuva muito maior, mas aí choveu só um pouquinho e não sei o que lá. Porra, para com isso, cara, tem que ser muito otário para acreditar nesse pessoal. O engraçado é isso, parece que a esquerda e os jornalistas brasileiros estão tão desesperados a ponto de levar esse tipo de coisa a sério. Eu só posso rir com isso. E pode ter certeza, né? Porque sabe como é que funciona o modelo de negócio desse pessoal. Em algum momento vai ter alguma catástrofe ambiental nos Estados Unidos. É lógico que vai ter. Sempre tem, de tempos em tempos tem catástrofe ambiental, né? Teve há poucos dias atrás, como a gente mostrou aqui, ó, teve algumas catástrofes há poucos dias atrás, catástrofes ambientais sérias. Vai ter alguma no futuro. Aí quando tiver essa catástrofe ambiental lá nos Estados Unidos, vai ter otário. Aí tá vendo? A Fundação Cacique Cobra Coral tinha avisado que ia tirar a proteção espiritual e é por isso que os Estados Unidos estão tomando... Caramba, bicho. É de uma maldade isso, é de uma crueldade esse tipo de coisa, né? Porque é lógico que não tem nada a ver. Catástrofes naturais, infelizmente, acontecem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.